queridos, a paz do Senhor. Amados, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreve Marcos. Evangelho segundo escreve Marcos, capítulo 8. Marcos 8, versículo 27. Enquanto você abre, mais uma vez, eu quero agradecer. Agradecer não quer demais. Quero, mais uma vez, demonstrar minha gratidão ao pastor Demerval, à pastora Virgínia, sua família, de que estou muito grato, muito feliz de poder manter essa amizade, né, esse carinho, esse respeito, já desde 2011. E me sinto muito privilegiado dessa data tão significativa dos irmãos terem me convidado. Me sinto muito honrado mesmo. São muitos pregadores que o nosso país tem. Grande parte desses pregadores são meus amigos. E ser escolhido pela Monte Sinai para fazer parte dessa festa me constitui muita honra. Então, obrigado, viu, pastor Emival? Obrigado de verdade. Você pode contar comigo sempre que o senhor precisar. Lucas é um amigo de muitos anos, foi o canal que Deus usou para trazer não só o Monte Sinai, mas a Bahia. Fiz muitos amigos através da vida do Lucas, amigos que duram até hoje e que, através dele, muitas portas também se abriram. Deus abençoe, viu, meu irmão? De verdade. Os anos se passam, eu continuo um gato e você está meio acabado. Vamos junto, brincadeira, viu, gente? Brincadeira. Quantos querem ouvir a palavra de Deus, diga amém. Marcos 8, versículo de número 27. E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho ele perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, mas alguns dizem Elias e outros um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizes que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Pergunte para 3 irmãos: o que Jesus é para você? Pergunte para ele. Boa pergunta. Amados e queridos irmãos, nós temos 4 evangelhos. Todos os evangelhos falam da mesma pessoa, mas cada um desses escritores traçou um perfil de Cristo de modo distinto. Isso não significa dizer a vocês que, uma vez que cada um traçou uma característica mais aguda, com mais destaque, que eles estivessem manipulando os escritos e escrevendo do jeito que quiseram, de modo algum. Nós não tínhamos como fazer nesse período, eles não tinham como fazer nesse período impressões como nós fazemos hoje com máquinas copiadoras. Então, de fato, o pontapé inicial, a primeira iniciativa de escrever acerca de Cristo é o evangelho que Marcos escreve. E provavelmente Marcos só escreveu esse evangelho porque Pedro é quem está ditando. Talvez seja por isso que nós chamamos o evangelho de Marcos do evangelho mais curto e por isso apelidamos esse evangelho do evangelho da ação. São aproximadamente entre 600 ou 600 e um pouquinho versículo. É um texto muito curto e não tão organizado como o evangelho de Marcos. Pastor Carlos, se você acabou de falar que o evangelho de Marcos é o primeiro a ser escrito, por que então colocar o evangelho de Mateus em primeiro lugar? Lá no 4º século, tomaram essa ideia de organizar a Bíblia Sagrada não só de modo cronológico, mas de um modo que favorecesse o leitor. O evangelho, quando Mateus escreve, é datado aproximadamente no ano 70 depois de Cristo. Essa data é muito importante para nós, porque no ano 70 depois de Cristo cumpre-se a profecia descrita em Lucas capítulo 21. Eu não sei se os irmãos se recordam. Dentre essas profecias, a qual a epígrafe do texto diz: o sermão profético dos princípios das dores, Cristo, ao ver a coleta das ofertas, e as pessoas contemplavam e se magnificavam com a riqueza que havia no templo, ele disse: e não ficará pedra sobre pedra. Isso se cumpre. No ano 70, a mando de Roma, o templo de Herodes é destruído. E há uma desorganização da fé judaica. Como para o judeu, sinagoga não é templo, é como se fosse um lugar comunitário. Para eles o templo só fica em Jerusalém. Cai-se o templo, desorganiza a fé deles. E aí você tem várias seitas: essênios, escribas, saduceus, fariseus, os sacerdotes e os cristãos começam a disputar entre si quem é aquele que deveria, de fato,
conduzir os hebreus e todo o restante do mundo de volta a Deus. Então Mateus tem essa preocupação. Ao escrever o seu evangelho, mesmo de Marcos já tendo sido escrito, a ideia de Mateus é traçar o perfil de Jesus, mais vinculado ao Antigo Testamento. Então, quando você lê o Antigo Testamento e começa o evangelho por Mateus, é como se fosse uma extensão, onde as profecias acerca do Messias no Antigo Testamento cumpririam-se e se cumpriu em Cristo a partir do Novo. É em Mateus que você vê a expressão igreja surgindo, é em Mateus que você tem a ideia da genealogia, assim sucessivamente. Mas o primeiro é o Evangelho de Marcos. Pastor Carlos, o Evangelho de Mateus é o Evangelho que se preocupa em mostrar que Cristo é o Messias, o filho de Davi, o ungido, o rei prometido, o rei aguardado. Por que então? Qual seria então o tema de Marcos? Eu sei que vocês estão acostumados a ouvir e não está de todo errado, muito pelo contrário. Nós costumamos, de modo muito simples, encaramos o Evangelho de Marcos como o Evangelho do servo sofredor. Quem tem essa ideia, e repito, não está distante, centra-se no capítulo 10, onde Cristo diz: o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Todavia, quando você vai estudando mais o Evangelho de Marcos, você vai percebendo que a ideia de Marcos está fixa no capítulo 1, versículo 1. Este é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Qual é a preocupação de Marcos? Sim. Fazer com que o Evangelho proporcione a quem o lê quem de fato Cristo é. Essa é a ideia de Marcos. Entendi. Fazer com que nós, igreja do Senhor, venhamos a compreender a verdadeira identidade dele. Proposta muito ousada. Isso. O livro é muito curto, mas essa é a ideia de Marcos. Uma proposta Para bem nós entendermos como Marcos começa a trabalhar, definida. é bastante importante que os irmãos tenham em mente que, por mais que nós não temos nenhuma prova clara, concorda-se quase que majoritariamente, de forma total na academia teológica, que quando Marcos escreve esse evangelho, Marcos estava em Roma. Ora, Sim. se Marcos escreve em Roma, tendo contato com Pedro e Pedro ditando esse evangelho, os primeiros a lerem o evangelho são os que estão em Roma. São os que estão em Roma. E aí vale um Faz adendo. sentido. A mente romana é diferente da grega, principalmente no que tange a sua religião. A religião romana está centrada, no mínimo, a grosso modo, em 2 pilares. Quantos pilares, irmãos? 2. Dois Primeira pilares. ideia da fé romana é uma fé politeísta. Vários deuses. E por serem vários deuses, a fé romana também tem um sincretismo religioso, como eu disse ontem. Não há só deuses romanos ou deuses gregos. Na fé romana, deuses gregos, romanos, asiáticos, africanos, tudo, e assim sucessivamente. tudo lá. Quando você prega um evangelho ao romano neste período, provavelmente a preocupação dos romanos não seria da onde esse Deus veio, que é a preocupação de Mateus para convencer os judeus que a linhagem de Cristo vem de Davi. A preocupação dos romanos não iria ser centrada em virtudes, como Marcos escreve o seu evangelho, dedicando a Teófilo. E Teófilo não é algo, uma mensagem subliminar. De fato, é mais provável acreditar que Teófilo, onde Lucas escreve no capítulo 1, seja de fato um indivíduo, porque outros escritos datados deste período aparece o nome Teófilo como sendo o nome comum. Como sendo uma pessoa. A preocupação dos romanos não é qual é a virtude desse homem, se ele é o filho de Deus, como João apresenta. Não é essa a ideia. A ideia é esse Deus que você está pregando em São Marcos, esse Deus aqui a qual vocês estão celebrando há 23 anos. Qual é o poder que esse Deus tem? Qual é o poder que esse Deus tem? Se ele tem poder, qual é a extensão desse poder? Qual a extensão desse Essa é a preocupação dos romanos. E por isso nós dividimos o Evangelho de Marcos em 2 partes. Muito bem analisado. Primeira parte do Evangelho é o Evangelho que Cristo está realizando o milagre o tempo inteiro. É a parte da ação. É só você fazer isso em casa e você notará que, diferente de Mateus e de Lucas, que são os sinóticos, e que tem uma introdução muito alongada, logo no capítulo 1, lá por volta do 20º versículo, Cristo já está operando milagres. Está operando. Então Marcos, É logo no mais capítulo 1, dinâmico. até o capítulo 8, vai mostrando um Cristo não que tem poder, pois se dissermos que Cristo tem poder, Olha só. de certa forma,
Por mais que eu entenda a força da expressão, acabamos diminuindo a Cristo. Cristo não tem poder. Cristo não tem poder. Quem tem poder é Brasília. Olha Quem que tem interessante. poder é a PM. Olha a aplicação. Ele é a fonte de É a todo o poder fonte de todo e poder. toda a autoridade está nas suas mãos. Olha Vale um como grande de glória por isso. Então Marcos está mostrando aos romanos, na fé de vocês romanos, há Deus para tudo. Deus do vinho, Deus da alegria, Deus da fertilidade, Deus da guerra, Deus da festa, Deus da agricultura, Deus do vento, Deus da sabedoria. Meu Deus não, Ele é um só e eis o poder dele. Uma certa vez, Cristo pregando e indo para um lugar deserto, sem convidar ninguém, ao se distanciar para esse lugar, a multidão o acompanha para o lugar deserto mesmo sem ter convite. Quando Cristo percebe que a multidão acompanhava ele sem mesmo ter ele convidado, eles começaram a ouvir a palavra de Cristo e à tarde abraçava a noite. Quando Cristo percebeu que a tarde se findava, preocupou-se com o estado de fome do quem ouvia e perguntou aos discípulos: há possibilidade de alimentarmos essa multidão que veio para o deserto sem se importar com o que haveria, só pelo prazer de me ouvir? Alguém disse: não, Senhor, a oferta que nós colhemos é para manter nós 13, os 12 mais o Senhor, manter a nossa viagem, e ainda se tivesse de comprar, como é que alimentaríamos essa multidão? Quero um conselho: dispersa essa multidão, para que antes que a noite caia, haja possibilidade de durante o caminho eles poderem se alimentar. Cristo olha e diz: não, mas não foi assim. Quem vem comigo para o deserto, Quem vem comigo para o não deserto, volta não para volta casa pra com as casa mãos com as vazias. Que tirada. Alguém apresenta um cesto, Que tirada. 2 pães, 5 peixes. Inverti, hein? Ele levanta o cesto e, tendo dado graças, multiplica os cestos, os peixes e os pães, e não só alimenta a multidão, faz sobrar 12 cestos cheios. Mas o meu Senhor não é só providência. Nesse mesmo momento, despedindo a multidão, mandou que os discípulos adentrassem o barco, e ele é quem dá a direção, afirmando: vão para Betsaida, enquanto eu aperto a mão de quem anda comigo. Quando eles entram no barco, Marcos relata que um vento contrário assola o barco, de modo que eles não avançavam e nem retrocediam, e remavam aproximadamente 8 horas de remo. Fica claro que os discípulos estão determinados. E qual é a sua determinação? Cristo não está de forma visível no barco, mas se ele deu a direção, por mais que o vento sopre contrário, só paro de remar quando o braço de fato não aguentar mais. E quando os braços cansam, Cristo aparece por cima da tempestade, e com o poder da sua palavra, ele para o vento, ele aquieta o mar. Mas o meu Deus não é só sobre poder sobre a natureza. Em determinado momento, chegando em uma região que Marcos chama de Gadara, havia um homem cujo nome nós não sabemos, que estava terrivelmente endemoniado, possesso por vários espíritos que se denominavam Legião. A Bíblia Sagrada diz que colocaram cadeias nas mãos do moço e ele quebrava, ele rompia, rasgava a sua roupa, ia para o sepulcro, atirava-se em pedra. E o termo no grego ali conota que andando de um lado para outro, esse rapaz não descansava ou dormia. Quando Cristo chega em Gadara, não tinha disparo no WhatsApp, não tinha anúncio, não tinha ninguém dizendo: Jesus chegou, São Marcos. Só de Jesus pisar em Gadara, o endemoniado sai do sepulcro, prostra-se diante dos seus pés e reconhece que aquele que chegou em São Marcos tem autoridade no céu, na terra e embaixo dele. Ora, essa ideia de Marcos é retratar quem Cristo é. Esse Cristo está deficiente, meu querido amigo, e qual eu respeito muito o pastor Demirval. Se Jesus é alguém que só opera, ele não é Cristo, ele é o gênio da lâmpada mágica. Alguém como se tivesse vindo à igreja, esfregada a mão no altar, faz o pedido e vai embora. Eu respeito as outras religiões, respeito as pessoas, mas eu preciso dizer a verdade.
Isso é só uma constatação. Não se sinta ofendido. Não faz parte da minha educação familiar e nem ministerial. Mas só a título de você entender. Existe o candomblé, por exemplo. É uma religião que é chamada de religião mágica, diferente da totêmica. Eu não vou entrar nesse quesito de ciência da religião, mas só para que você entenda. No candomblé não há vínculo religioso com Deus adorado. É só uma troca, aonde a entidade estabelece o que quer, a pessoa paga o que deve, e aí recebe alguma coisa na mão dessa entidade. Aí sim, se Cristo fosse só assim, era vir para a igreja, receber milagre e sumir daqui. Só que Marcos está dizendo para Roma: já estão convencidos que ele cura a lepra, abre olhos cegos, destapa os ouvidos do surdo? Alguém já está entendendo e está glorificando a Deus? Salva o perdido. Estão convencidos? Então Marcos desliga o interruptor e diz: agora que vocês entenderam que Jesus opera, leve na sua mente que Ele é Senhor e não nosso servo. O capítulo de número 8 é dividido em 5 partes. Quantas partes? E eu só vou destacar as 4. Mas eu não sei se você ainda quer ouvir. Parece que você já quer ir embora. Quem é que ainda quer ouvir, diga glória a Deus aí, por favor. Maravilha. Já que vocês deram glória a Deus, se alguém levantar, eu quero que o cabelo das irmãs caiam todos. Eita. Brincadeira. Vamos lá. Gostou dessa, pastor Neymar? O capítulo 8 é dividido em 5 parágrafos. E eu vou destacar, gostou mais? 4 parágrafos. Vamos lá? Primeiro parágrafo. Jesus multiplica pães pela segunda vez. Segundo parágrafo é o fermento dos fariseus. Terceiro parágrafo, a cura de um cego. Quarto, confissão de Pedro. E quinto, dever de levar a cruz. Eu vou deixar só os 4 primeiros e eu prometo que nós iremos mergulhar. Olha isso aqui. Da primeira vez, Jesus multiplicou 12 cestos cheios. Na segunda, descrita em Marcos capítulo 8, Jesus torna a fazer um milagre, mas fazendo sobrejar 7 cestos cheios. Quantos cestos? 7. Guarde esse número. Guarde esse número, por favor, que daqui a pouco nós vamos voltar nesse número. Depois que ele multiplica os pães, ele dá de frente com um grupo de fariseus. O que os fariseus dizem a Cristo? Olha, temos ouvido que tu tens passado em São Marcos, temos ouvido que tu tens passado em São Rafael e Paulo da Lima, dizendo ser o Filho de Deus. Olha, nós fariseus não caímos nisto. Se tu dizes ser os filhos de Deus, porque ressuscita mortos, para mim não vale de nada. No Antigo Testamento, houveram profetas que ressuscitaram mortos, e vou além. Existia um profeta, se não me falha a memória, Eliseu, a cova estando aberta de Eliseu e seus ossos expostos. Um soldado morto foi tirado na cova, ele bate no osso e retorna à vida. Gente que ressuscitava o outro com unção nos ossos. Se você diz ser o Filho de Deus, porque multiplica pães, isso para mim não pesa nada. Conheço o profeta que multiplicou farinha e azeite, e nem por isso foi o Messias. Se você diz ser o Filho de Deus, porque acalma a tempestade, conheço o profeta que disse: segundo a minha palavra não vai chover, e não caiu uma gota do céu. Se tu queres mesmo que nós venhamos nesta quarta-feira confessar quem tu és, nos dê um sinal do céu, e aí sim eu confesso quem tu és. Percebeu como é que o fariseu trabalha? Fariseu só glorifica ele dependendo do sinal que recebe. Aí Cristo diz: então você quer me adorar pelo sinal que posso dar? Lá vai minha resposta: não darei um sinal nem a ti, nem a São Marco, nem a São Rafael. Se quiserem me adorar, adorem pelo que eu sou, e não só pelo que as minhas mãos podem fazer. Nesse exato momento, Cristo pega os seus discípulos, adentra no barco, e ao entrar no barco, quase do nada, claro, por favor, na expressão humana, porque Cristo não faz nada, obviamente, do nada. Desculpe a redundância, mas eu não estou aqui, eu estou usando uma palavra humana. Do nada Cristo diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Quando Cristo dá essa advertência, há uma reunião imediata dentro do barco, e uns diziam um para o outro: ele pegou a gente, ele está falando do pão.
Quantos cestos sobraram, irmão? No Oriente Médio próximo, quem tem vida nômade, como era no caso deles, não anda sem alimento. Se sobraram 7 cestos cheios, ninguém pegou um pedaço de pão para viajar. Ninguém guardou um punhado de comida para prosseguir. É intencional. Eu vou mostrar para vocês que os discípulos estão andando com Jesus, vendo ele operar, mas não tem ideia de quem ele é. Quando Cristo viu que eles discutiam, Cristo para a discussão e diz: não estou entendendo vocês. Você não está entendendo, Jesus? Da primeira vez, não é quanta gente eu alimentei, quantos cestos sobraram? 12. E da segunda? 7. Não estou entendendo. Tem olhos e não veem? Tem ouvidos e não ouve? Deixa eu contextualizar. Estou operando na vida de vocês desde 1998. 99? Desde 1999. E agora, só porque você entrou na faculdade e o seu professor, que não conhece nem a sandália de Jesus, disse que isso aqui não existe, e você já está em dúvida, quer dizer que você está vendo o sinal o tempo inteiro, toda terça-feira, e não é o suficiente para você entrar aqui, marchando na minha presença e reconhecendo quem eu sou. Está explicado. Está com fermento na cabeça. E o fermento era produzido de dois modos: a fermentação natural, e para acelerar o processo de fermentação, as mulheres deixavam uma massa apodrecer. E quando a massa ficava podre, pegava um punhado da massa podre, Tayane, e colocava na massa nova. Um pedaço de coisa podre e velha é o suficiente para contagiar a nova inteira. Cristo olha para os discípulos e diz: eu não trabalho com nada podre e coisa do passado. Está na hora de eu abrir minha padaria e tirar a seta dos fariseus da sua cabeça e trazer você de volta à verdadeira adoração. Tem alguém aqui ainda que quer ouvir a palavra de Deus? Vamos lá.